Olá pessoal do Sportcast, está começando o nosso programa número 4 oficial. Eu, John Jefferson, o Eduardo Nogueira está aqui também comigo, hoje para falar sobre muitos assuntos, já que tivemos alguns problemas para publicar o programa número 2 e número 3, devido aí a umas questões burocráticas do canal que a gente utilizava. Mas a partir de hoje o Sportcast conta com uma novidade. Vocês estão assistindo e acompanhando pelo YouTube o nosso programa número 4. E a partir daqui, todos os nossos programas serão gravados e transmitidos pelo YouTube. Bom, hoje vamos começar falando sobre a enquete que foi publicada na semana passada no nosso blog, que foi se o São Paulo acertou ou não em vender o jogador Lucas. E o resultado, Eduardo Nogueira, começa o Sportcast falando do resultado dessa enquete. Um abraço para você ligado no Sportcast. O pessoal achou que o São Paulo não acertou. É verdade, Deu 100%, deu né? 100%. Verdade. Mas a situação atual nesse momento é que o Manchester ainda está tentando a contratação do Lucas. Mas só que o São Paulo quer 35 milhões líquidos. E o Manchester está oferecendo 33 milhões de euros. Porque 20% é do jogador, aí tem um empresário no meio que tem o Wagner Ribeiro, tem a parte do Wagner Ribeiro. Então vamos ver nos próximos dias, até dia 31 de agosto, pode sair alguma coisa que é quando fecha a janela. Certo, então essa história ainda não chegou ao final, né? Pode ser que ainda consiga a contratação por parte do Manchester, né? É porque o Lucas está em Londres, né? Tá com a seleção brasileira, então o Manchester está vendo de perto o jogador. Apesar dele ser reserva na seleção brasileira. Ok, na seleção olímpica, né? Isso. Exatamente. Bom, Du, como não publicamos o nosso programa, né, infelizmente, o segundo e o terceiro, mas vamos comentar hoje sobre a 12ª e também a 13ª rodada do Brasileirão, né, que continua aí, apesar das Olimpíadas, né? Que era até interessante que o campeonato parasse, né? Para que todos pudessem acompanhar de perto as Olimpíadas. Concorda comigo? Concordo. Bom. Então, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos, como de costume nós fazemos aqui, eu vou falando os jogos, os resultados, e o Eduardo vai dando a opinião certeira dele. Bom, tivemos pela 12ª rodada, Ponte Preta e Sport, a 12ª rodada que aconteceu na quarta e quinta-feira, né? Quarta dia 25, quinta-feira dia 26, e para abrir Ponte e Sport, esse jogo acabou empatado em 1-1 do... Foi surpresa. A Ponte vinha bem jogando em Campinas, mas o Sport conseguiu um bom resultado, 1-1. Em Campinas não é fácil não. Bom, tivemos também Figueirense e Internacional. O Internacional ganhou do Figueirense por 1-0. Normal, o Figueirense está mal, trocou de técnico. O Figueirense está ali na zona do rebaixamento. Exatamente, já nós falamos a tabela do Campeonato Brasileiro. Tivemos também Vasco 1-0 sobre o Botafogo no Engenhão. Resultado normal, o Vasco vem mantendo a regularidade. Além desse jogo, tivemos também Náutico e Coritiba na Arena dos Aflitos. Coritiba venceu por 4-3 o Náutico. O Coritiba parece que está conseguindo absorver a derrota da Copa do Brasil agora. Bom, e também tivemos ainda na quarta-feira, pela 12ª rodada, Corinthians 2-0 em cima do Cruzeiro do... Esse jogo o Corinthians jogou muito bem. A equipe do Corinthians jogou bem, principalmente o Ralf e o Paulinho. Bom, e o Corinthians, que daqui a pouco a gente vai comentar, que não foi tão bem assim na última rodada, né, na 13ª, mas daqui a pouco a gente chega lá. Tivemos ainda o Grêmio 1-0 sobre o Fluminense no Olímpico. E esse jogo, Du? Resultado normal de duas equipes que estão brigando, na parte de cima da tabela, resultado normal. Bom, Du, tivemos ainda o Atlético Goianiense vencendo o São Paulo no Serra Dourada por 4-3. Que jogo, hein? Esse aí foi surpresa, porque o São Paulo estava perdendo de 4-1. O São Paulo todo desorganizado. O São Paulo não foi bem não. Não, né, Du? Não. Bom, tivemos ainda Flamengo e Portuguesa no Engenhão, esse jogo apenas no empate de 0-0, jogo magro. Duas equipes ruins, né?
Deu empate por conta do nível técnico, né, também. Bom, tivemos ainda já na quinta-feira, Palmeiras perdendo do Bahia na Arena Barueri, que nesse momento é a casa do Palmeiras, né? Foi surpreendente, porque o Bahia trocou de técnico, saiu o Falcão e entrou o Caio Júnior. Aí o Bahia... surpresa. Surpresa, então o Bahia vencendo o Palmeiras aqui em São Paulo. Bom, e para fechar essa 12ª rodada, né, tivemos ainda o Atlético Mineiro vencendo o Santos por 2-0 lá no estádio de Independência. Era para ter sido 5. Exatamente. Nesse jogo foi um jogo que a arbitragem favoreceu muito ainda, né? A equipe do Santos, não fazendo com que os gols que foram legítimos, né, fossem realmente validados. O que você acha dessa arbitragem, Du? Que você pode comentar? A arbitragem brasileira no geral é fraca. Tem influenciado muito ultimamente, né? Tem. Principalmente os times paulistas. Né? E o que você acha que pode ser feito para melhorar a questão da arbitragem no Brasil? Podia profissionalizar, né, o árbitro. Hoje ainda o árbitro não é um árbitro que pode contar com essa profissão para a sua vida, né? Eu não sei se isso ia resolver, mas que... É uma grande ajuda, poderia né? ajudar, poderia. Ainda, o árbitro ainda não pode ser considerado totalmente a essa ocupação, né? Porque ainda não é uma profissão oficial, não é isso? Bom, fica aí então nossa opinião em relação à arbitragem no Brasil. Bom, Du, vamos abrir então a 13ª rodada, né? Já que, como mais uma vez vou falar aqui, não fizemos o nosso podcast, não publicamos, na verdade nós gravamos, mas não publicamos os 2 últimos episódios. 13ª rodada, sábado, dia 28 de julho, Internacional e Vasco no Beira-Rio, 0-0, Du. Esse jogo teve a estreia do Diego Forlan. Esse jogo aí o pessoal esperava muito, mas acabou o equilíbrio, né? As duas equipes estão na parte de cima da tabela ali. O Vasco na segunda colocação e o Inter na quinta posição, na sexta posição, melhor dizendo, né? É jogo da parte de cima ali. Exatamente. Resultado normal. Resultado normal. E só para deixar bem informado o nosso ouvinte, agora telespectador pelo YouTube, né, Du? Vamos, antes de continuar, dar a classificação atual do Brasileirão, né, que conta com o Atlético Mineiro líder com 32 pontos, o Vasco em segundo com 30 pontos, o Fluminense com 26 e em quarto lugar o Grêmio com 24 pontos, ali fechando o G4. Depois nós temos Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Botafogo e Corinthians, Ponte Preta aí na 10ª posição. Logo em seguida Flamengo, Coritiba, Sport, Náutico, Português e Santos no 16ª posição. E ali nas zonas de rebaixamento temos o Bahia, o Palmeiras, o Atlético Goianiense e o Figueirense nas últimas posições da tabela. Continuando então a 13ª rodada, tivemos ainda no sábado, dia 28, Coritiba 2-1 em cima do Grêmio no Couto Pereira, Du. Jogar no Couto Pereira é difícil e parece que o Coritiba começou a absorver a derrota na Copa do Brasil, né? O Coritiba vem se recuperando. Exatamente. Uma vitória importante para o Coritiba, né? Foi. Bom, ainda tivemos no Engenhão 1-0, o Botafogo venceu o Figueirense, Du. Foi a primeira vitória do Botafogo depois da contratação do Seedorf, uma vitória esperada porque o Figueirense está mal na tabela. Exatamente, o Figueirense agora nesse momento é o lanterna. Né? Bom, então já era esperado esse resultado. Bom, já no domingo, dia 29, tivemos Fluminense e Atlético Mineiro, esse jogo magro, 0-0 apenas. Mas o Fluminense teve um gol que foi mal anulado aí, um gol do Fred. Mais uma vez a arbitragem influenciou no resultado, não é, Du? Mais uma vez. Bom, no domingo tivemos ainda São Paulo 4-1 sobre o Flamengo, lá no Morumbi, que foi um jogo muito importante, que foi a volta do Rogério Ceni ao gol, né, Du? Depois de 6 meses, depois que ele fez a operação no ombro,
Ele voltou bem. Acho que deu mais confiança à equipe. Até o próprio Luiz Fabiano fez 2 gols. Foi o melhor jogo da rodada, foi esse aí. Então, São Paulo e Flamengo, um jogo importante e, como o Du acaba de falar, classifica como o melhor jogo da rodada, né? Isso aí, muito boa. Vamos fazer o seguinte, vamos classificar nas próximas rodadas o melhor jogo da rodada. Já fica aí a dica para você que está nos escutando, nos assistindo. Teremos então o melhor jogo da rodada nos nossos próximos programas. Ok, Du? Ok. Bom, ainda no domingo, pela 13ª rodada, tivemos o Sport empatando com o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro, 0-0. Resultado normal pela situação das duas equipes. O Sport também está ali lutando para não cair. O Atlético Goianiense já está na zona de rebaixamento. Exatamente. Nesse momento o Sport com 14 pontos está ali na 13ª posição, pode respirar um pouco, mas não pode ficar aliviado ainda, né? Porque o Santos chegou a 13. Exatamente. O Santos que está com 13 pontos na 16ª posição. A diferença é muito pequena, 1 ponto só, né? 1 ponto só. Exatamente. Então, até ali pro Sport, o Curitiba, a zona de rebaixamento está muito próxima. O Curitiba agora para cima, né? Do Curitiba para baixo é a zona de rebaixamento. Exatamente. Apesar de não ser um dos 4 últimos, quem está ali a partir da 13ª para baixo já pode se considerar um candidato a rebaixamento. Exatamente. Bom, ainda no domingo tivemos lá no Pituaçu, Bahia e Corinthians, um jogo que terminou em 0-0. O que você acha desse jogo? Ficou só no meio campo. Muito ruim essa partida, né? Essa foi. Exatamente. O Corinthians que vinha aí uma boa leva, né? Pro Corinthians tá bom, que o objetivo do Corinthians já foi alcançado. Ganhou a Libertadores, ele não precisa ir ficar entre os 4 ali. Pelo título ele não vai brigar, porque quando chegar em outubro o pessoal vai ficar na cabeça, só o Mundial de Clubes. Eu acho que se o Corinthians se manter ali entre os 10 primeiros, tá de bom tamanho. É isso aí. E inclusive o Tite, em uma das entrevistas que ele deu logo pós-Libertadores, ele acabou comentando que um dos primeiros objetivos do Corinthians era ficar no G10, né, no grupo dos 10 primeiros, e hoje o Corinthians já está na 9ª posição, né, que aí já pode ir administrando isso, né, não pode chegar muito próximo da zona de rebaixamento, que é um perigo, mas administrar bem o time para que mantenha-se ali nessas 10 primeiras posições. Importante. Bom, Du, continuando, tivemos 2-1 do Santos sobre a Ponte Preta lá na Vila Belmiro. Foi difícil o jogo para o Santos. O Santos saiu na frente, mas o Santos jogou mal, porque o Santos está com muitos desfalques. Muitos jogadores machucados, o Neymar na seleção, o Ganso nesse imbróglio de fica ou não fica? De fica ou não fica. O presidente até falou se aparecer proposta. Eu acho que o Ganso podia ir embora, já que ele fez um bom serviço para o Santos, mas ele está com vontade de ir embora, é melhor ele ir embora. Exatamente. Que nessa questão até prejudica a equipe, né? Por conta até dos comentários que saem na imprensa e tudo mais. E ele está de reserva na seleção brasileira. Exatamente. Que nesse momento a seleção brasileira, né? Que está lá nas Olimpíadas de Londres, né? Já conta com uma equipe mais jovem, né? Em relação à equipe tradicional, e muitos jogadores do Brasil que estão lá, né? E o Santos, com o Neymar e o Ganso, né? Fora do time. O Santos e o São Paulo são as equipes mais prejudicadas. Exatamente. E o Internacional. O Internacional de Porto Alegre também conta lá com o Leandro Damião. O Leandro Damião. São Paulo está com o Lucas, né? O Lucas que está lá na seleção olímpica, que disputa aí, vamos torcer, né? Pela medalha de ouro do Brasil pela primeira vez. Isso. Bom, vamos continuar aqui no Brasileirão, 13ª rodada, domingo, dia 29 de julho, tivemos Cruzeiro 2-1 em cima do Palmeiras, lá na Independência. O Palmeiras foi ajudado e ao mesmo tempo foi garfado. Esse é um jogo que no final os jogadores tentaram cercar ali a arbitragem, né, para discutir os lances, e até o Filipão não deu entrevista. O primeiro gol do Cruzeiro, se você observar, você olhou pela televisão, o lance que o
originou o pênalti foi fora da área, então seria falta. O segundo gol do Cruzeiro, o jogador que lançou pro Borges estava impedido. E o pênalti que foi dado pro Palmeiras não foi pênalti. Não existiu. E o Palmeiras ainda teve um gol bem anulado no final do jogo. Exatamente. Então, esse jogo aí é um jogo que a arbitragem pode ter influenciado, né? Poderia ter sido um empate, né? E a questão do futebol é assim, né? Infelizmente, né? São vários fatores, né? Que acabam influenciando o resultado. Não é verdade? Bom, Du, vamos concluir então a nossa 13ª rodada, né? Portuguesa 3-1 em cima do Náutico lá no Canindé. Jogando em casa, a Portuguesa venceu o Náutico. Esse jogo, Du? Eu não sei quem é pior, se é a Portuguesa ou o Náutico. Tá complicado, né, avaliar. Tá. Bom, a Portuguesa neste momento está na 15ª posição com 13 pontos, considerando a mesma posição, né? A mesma pontuação do Santos. E do Náutico também. E do Náutico também, tá vendo? Tá um bolo ali, né? Tudo embolado ali, né? Bolo. Exatamente. Nesse momento, a zona de rebaixamento está até estendida, né? Até a 13ª posição pode se considerar, né? Que ali o Sport ocupa a 13ª. Continuando o nosso Sportcast, vamos falar do Velocidade News, que nesses 2 últimos finais de semana tivemos aí a Fórmula 1, né? Velocidade News aqui no nosso Sportcast, já que tivemos aí no dia 22 de julho na Alemanha o Grande Prêmio de Hockenheim e também no dia 29 de julho na Hungria o Grande Prêmio de Hungaroring. O que você tenha falado? Em Hockenheim foi uma prova difícil para o Alonso vencer, porque ele teve a pressão do Vettel e do Button, né? Ela largou bem na frente, né? Ele já largou em primeiro, mas ele teve trabalho para sustentar a primeira colocação. Então foi uma vitória difícil. Agora vai ser difícil tirar o campeonato do Alonso. Exatamente. O Alonso neste momento que é o primeiro colocado da tabela, né, do Mundial de Pilotos, com 164 pontos e 3 vitórias. E ali em segundo lugar o Mark Webber da Renault, RBR Renault, com 124 pontos e 2 vitórias. A diferença vai crescendo, né, Du? Porque ele é... Porque também ele é muito regular, né? Ele está pontuando em todas as provas. Faz 22 provas que ele pontua. Exatamente. O que acaba ajudando muito mais o piloto, né? Não contando tanto as vitórias, que são importantes, mas essa regularidade. Mas apesar que na Fórmula 1 a vitória agora vale 25 pontos. Né? É um grande número de pontos. Né? O campeonato ainda está aberto, mas eu acho que dificilmente alguém tira esse campeonato do Alonso. Exatamente. Fórmula 1 que agora neste mês de setembro, aliás, neste mês de agosto, tira férias. As férias de verão. Férias de verão. Ninguém pode treinar, ninguém pode fazer nada, fazer teste, fazer nada. Para totalmente. Férias. Exatamente. Então, Fórmula 1, o último prêmio foi no dia 29, lá na Hungria, e o próximo grande prêmio somente no dia 2 de setembro na Bélgica, Spa-Francorchamps, né, que é quando retorna das férias de verão. Exato. O grande prêmio de Fórmula 1, que você acompanha no Sportcast e no Velocidade News, né, Edu? Isso, no Velocidade News. É isso aí. E ontem a vitória do Hamilton foi tranquila, foi de ponta a ponta, não teve trabalho. Ontem o Hamilton fez uma grande corrida lá na Hungria. Ele teve um final de semana todo muito tranquilo. Exatamente, foi bem de ponta a ponta. Foi tranquilo. Bom, é isso aí. Então, este foi o Velocidade News, o nosso podcast de hoje, né, Edu? Bom, e agora uma grande novidade, né, Edu? Um pedido muito especial, né? É um pedido aí. De uma pessoa muito especial. A pessoa pediu aí, a gente vai fazer. Exatamente. Que o Sportcast agora vai acompanhar um pouco do Campeonato Brasileiro Série B, né? Que está sendo transmitida na televisão aberta pela Rede Bandeirantes. Ao sábado, às 4h20 da tarde. Aos sábados, às 4h20, né? Todos os sábados temos ali
a rodada do Brasileirão Série B, Isso. onde você pode acompanhar aí o seu time, né? Você vai acompanhar um jogo importante. Exatamente. E também na TV fechada temos transmissão? Tem transmissão do Sport TV. Sport TV. É na terça-feira e na sexta. Na terça e na sexta. É na terça e na sexta, sempre às 9 da noite. E você que tem o Premier Futebol Clube também pode acompanhar no sábado, às 4h20. Ok. Isso aí, no sábado às 4h20 é ao vivo, né? Isso, ao vivo. Exatamente. E às 9 da noite também é ao vivo, tanto na terça como na sexta. Ao vivo também. Também, Isso no aí. Sport TV. No Sport TV. Isso. Ok, Edu. Mas Sky, Net, as operadoras que tem aí. as o principais Sport TV, operadoras, nós temos o canal Sport TV disponível. se você não tiver, você consulta a sua operadora e... Com certeza vai conseguir. É. Se não estiver no pacote, pode contratar. Né? Pode pedir. Exatamente. Bom, Du, no caso do Campeonato Brasileiro Série B, nós vamos falar apenas dos 4 primeiros times E né? dos e dos 4 últimos. É. Então vamos falar de quem está indo bem e quem está indo mal, basicamente. Bom, temos hoje, na primeira colocação, o Criciúma, com 32 pontos. O Criciúma é surpresa, porque é uma equipe jovem, uma equipe que já foi campeã da Copa do Brasil, já disputou Libertadores, mas está com a equipe jovem. Surpresa legal de ver o Criciúma assim. Isso aí, vamos torcer para que o Criciúma mantenha e possa voltar, né? A Série A, no ano de 2013. Isso. Não é verdade? Bom, Du, temos o time do Vitória em segundo lugar, com 31 pontos. Um ponto só de diferença, né? Do Criciúma. O que você tem a dizer do Vitória, Du? O Vitória é uma equipe grande, uma equipe da Bahia, uma equipe que tem muita torcida e o pessoal sempre espera o Vitória na primeira divisão. Tem grandes chances, né, de voltar. Aí pode voltar. Logo em terceiro lugar temos o América Mineiro com 26 pontos, Du. O América Mineiro apostou numa equipe jovem desde o começo do ano. E essa equipe disputou a Copa São Paulo e contratou alguns jogadores experientes, que nem o Fábio Júnior. A equipe está indo bem. O América Mineiro, que caiu no ano passado, foi um dos que caíram no ano passado, pode voltar. Isso aí. E temos em quarto lugar, ali no G4 da Série B, o São Caetano, né? O grande São Caetano, que hoje está na Série B com 25 pontos, quarto colocado, Du. O São Caetano é surpresa, porque o São Caetano estava Muito mal das pernas, com a né? equipe bem Limitada, né? limitada. Isso aí, vamos torcer então, vamos ver aí quais serão os próximos resultados, né? Campeonato Brasileiro da Série B, que está uma rodada atrasada em relação ao Brasileirão Série A, não é? Não. Estou errado? Uma rodada adiantada. Adiantado. Entendi, já tivemos então a 12ª, Décima. né? E a próxima rodada será a 10ª. Se- Na verdade não, ele está acompanhando, né? Será aberta amanhã. Amanhã, a a 13ª A rodada. 13ª rodada. Vê se você consegue abrir ela aí. Então aqui já está mostrando a 13ª com dia 24. Abre a 14ª. 14ª é dia 31. Dia 31. Dia 31, 14ª. então a gente abre. É, né? Vê se você consegue Deixa eu só visualizar o jogo. Abre a porta. Vê se você consegue visualizar o jogo. Consigo. Aqui. Vai abrir a 14ª amanhã. É a rodada cheia? Rodada cheia. Os 10 jogos na terça? Deixa eu ver. 10 jogos na terça. Então amanhã só tem... Ó, pessoal, amanhã só tem transmissão no Sport TV, hein? São 2 jogos então. Um às 19h30 e outro às 21h50. Então, só para reforçar, amanhã temos a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Isso. Série B, São rodada cheia. Rodada cheia. Então, rodada todos os completa. jogos no mesmo dia. Então, e você só pode acompanhar pelo Sport TV. É isso. O primeiro jogo? Ou se não pelo Premier Futebol Clube. Exatamente. O primeiro jogo do Sport TV é às 19h30. Primeiro jogo, então, às 19h30. E o segundo, às 21h50. Às 21h50. Isso. Isso aí. Então, amanhã, 14ª rodada, Série B. 2 jogos que podem ser acompanhados pela televisão, pelo Sport TV ou pelo Premier Futebol Clube. Fica aí a dica do Eduardo Nogueira. Bom, pessoal, após tantos conteúdos, né, tantas novidades,
vamos fazer um intervalo musical aqui no YouTube e daqui a pouco a gente volta com muito mais conteúdo falando aí das Olimpíadas, né, Du? E uma questão que o Du vai perguntar, uma questão que o Du vai fazer a mim, né? Vamos ver o que o Du vai perguntar. E também vamos falar um pouco da Sul-Americana que está começando. Para os times brasileiros. Exatamente, para os times daqui do Brasil, nessa quarta-feira, né? Temos aí o São Paulo. O São Paulo, o Bahia. E o Bahia. O Grêmio e o Atlético Mineiro. Isso. O Atlético Goianiense, o Figueirense e o Palmeiras e o Botafogo. Exatamente, estreando, né? E também vamos criar aí a enquete da semana para que vocês possam responder. Então, vamos fazer esse intervalo musical, que hoje vai ter aí o grupo Revelação, né? Filho da Simplicidade. Isso. Um abraço a todos, até o próximo bloco. Voltamos com a segunda parte do nosso programa número 4, Sportcast Oficial, exatamente. Bom, pessoal, Olimpíadas de Londres 2012, aconteceu a abertura oficial na sexta-feira, né, Edu? Sexta-feira. E eu acompanhei em casa um trechinho lá pela Rede Record. Você deve ter acompanhado todo. Eu acompanhei. Acompanhou toda a abertura do início ao fim. Foi muito interessante, muito bem feita. Eu gostei muito. Gostei muito da hora da rainha pulando de paraquedas com o James Bond. Muito interessante. E dei muita risada com o Mr. Bean depois. Muito interessante. O que você tem a falar aí das Olimpíadas, do? Então, a Inglaterra falou da sua industrialização, né? Que aí foi feita a industrialização da Inglaterra, que saiu os arcos, depois os anéis saíram primeiro através dos ferros, né? Isso, dos fundidos ali, né? Dos fundidos ali. Aí você viu os anéis dourados, todos eles dourados. Né? Os anéis que representam continente. Isso. Aí depois teve o James Bond com a Rainha Elizabeth, que ele foi buscar ela no palácio. Aí depois abriu lá o paraquedas e ela fez como se ela estivesse caindo direto no Estádio Olímpico de Londres. Muito interessante aquela parte, gostei muito. E depois teve um incentivo à leitura infantil, que os ingleses incentivam muito. Desde pequenininho as crianças lendo os livros lá, né? Foi interessante, foi cultura inglesa mesmo. Depois teve os desfiles das delegações, aquele negócio do país por país, que demorou um pouquinho. Depois teve show de rock, 2 musiquinhas. Depois teve a Rainha Elizabeth declarou os jogos abertos. Depois teve o show do Paul McCartney. Para encerrar, né? Não, teve o show do Paul McCartney, teve 2 músicas, depois teve a tocha foi acesa. A tocha foi acesa. Através, como pétalas de rosa. Então o que aconteceu? Os jovens atletas foi pegando fogo e colocando assim, que nem uma pétala de rosa, formando uma rosa assim, ó, no centro do gramado. E ficou bem interessante, porque a gente pensou que a tocha vinha pelo mar e depois ela ia ser jogada por alguém, né? Que o David Berg trouxe a tocha do mar, e a gente pensou que ali algum atleta ia jogar a tocha e ela ia acender lá em cima, mas não foi assim não. Foi um negócio bem interessante, bem legal. É isso aí. E enquanto o Du está falando aqui, vocês estão vendo aí as imagens no nosso podcast vídeo agora no YouTube. Vocês podem ir acompanhando, né, todos os nossos temas em formato de imagem e vídeo também. Muito interessante, eu gostei também da abertura, eu acho que foi uma abertura assim, sensacional, né? E eu estava até comentando com o Eduardo, com o Dudu aqui, que no Brasil a gente espera que seja tão bonito quanto, né, Edu? A única coisa que o pessoal reclamou é que o povo inglês não participou muito, mas isso
faz parte da cultura inglesa. Para eles é teatro. Para eles não é uma festa. Eles não estão ali. Para eles foi um teatro. Foi uma peça de teatro. Então fica todo mundo em silêncio. A única hora que eles se manifestaram foi quando o Reino Unido passou. Que é a Grã-Bretanha, a Escócia, os países, que formam a Inglaterra em geral. Ok. Bom, isso aí, Du. E as Olimpíadas que ainda estão acontecendo vão até o dia 15, é isso? Até o dia 12. Até o dia 12? Isso. Até o dia 12 de agosto, então a gente pode curtir as Olimpíadas aí, né? Que estão sendo transmitidas pela Rede Record com exclusividade na TV aberta. TV aberta. Né? Você tem a falar um pouquinho dos esportes até agora, Du, nas Olimpíadas? Então, o judô foi o primeiro esporte que deu medalhas ao Brasil, com a medalha de bronze ao Felipe Kagaia. Felipe Kagaia, que foi muito bem, conseguiu a sua medalha de bronze, e a Sara Menezes, que foi a medalha de ouro, depois de uma luta difícil contra a italiana, mas ela conseguiu fazer uma boa luta e conseguiu dar um ipô, que a gente chama no judô. Isso aí. Bora o resultado, né? E o Thiago Pereira na natação conseguiu a prata nos 400 metros. Os 400 metros medley. Isso. Isso aí. E no futebol, Du, que é o que eu acho que tem que chamar mais atenção nesse momento, é o futebol olímpico, né? O futebol olímpico, no futebol feminino, as meninas pegaram Camarões no primeiro jogo, tiveram um primeiro tempo difícil, mas depois a Cristiane entrou, aí a seleção se soltou, aí fez 5-0, foi tranquilo. Mas no segundo jogo contra a Nova Zelândia já marcou melhor, a seleção teve dificuldades e a Cristiane novamente decidiu o jogo do Brasil. Exatamente. Entendeu? Será que eu fecho? É que você não põe a meia, ó. Tem que pôr a meinha, senão fica branco. Tá. Bom, então você estava falando do futebol feminino. Isso. E o futebol masculino, Du? O futebol masculino teve um primeiro tempo contra o Egito muito bom, mas aí no segundo parece que a seleção deu uma parada, tomou 2 gols, aí ficou aquela dúvida: será que essa seleção vai? Será que essa seleção não vai? Aí no segundo jogo nós tomamos o primeiro gol da Bielorrússia, aí depois o Neymar, que jogou bem a partida, fez um belo gol, o gol de empate, e ainda deu o passe para o Oscar fazer o segundo gol, que deu a vitória ao Brasil. O Brasil está classificado tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino. Para as quartas de finais. É isso aí, Du. Bom, e agora, só para esclarecer um pouquinho e até informar, como funciona a questão da classificação das Olimpíadas? A primeira fase é de grupos e depois é mata-mata? É de grupos e depois é mata-mata. Isso aí. E a Espanha, que perdeu 2, já está eliminada, né? Já está eliminada no Que era uma grande promessa, né? Isso. Todo mundo em cima da Espanha ali, que vinha bem no futebol no nível mundial, e acabou já sendo eliminada de cara nas Olimpíadas de Londres. Bom, Du, ainda teremos mais um jogo, né? Então, para fechar a fase de grupos, né? E depois a fase de mata-mata é apenas um jogo. É apenas um jogo. Quem ganha está dentro, quem perde está fora. E como funciona a questão dos empates? Vai para prorrogação e pênaltis? É prorrogação e pênalti. Exatamente. Então isso é um padrão. Então nas Olimpíadas também teremos essa forma de disputa, né? Por grupos e depois mata-mata. Isso. Ok, valeu, Du. E teve convocação da seleção brasileira principal hoje. Exatamente, já que teremos um amistoso no dia 15. Então, pois é. Se a seleção chegar à final olímpica, joga dia 11. Depois joga dia 15. Aí, de novo, os times prejudicados. A base vai ser a mesma, mas ele convocou 5 jogadores a mais, né? Certo. Que foi o Dedé e mais 4. Aí fica complicado para os times brasileiros, né? Que esperam ansiosamente a volta dos seus jogadores importantes. Um Neymar, então,
não é verdade? O Neymar que foi convocado de novo nem volta. Exatamente. De Londres já vai. Se a seleção Inclusive, chegar à final... o amistoso é contra quem, doutor, por fora? É contra a Suécia. Então Brasil e Suécia no dia 15. Que é onde o Brasil ganhou a primeira Copa, né, em 58. Sim. Esse estádio vai ser demolido. E vai ser o último jogo, então? Vai ser o último jogo. Então um jogo muito especial, um jogo especial, reunindo Brasil e Suécia. Exatamente. Então, esse jogo vai ser lá na Suécia, né? Então, perto ali na Europa mesmo, né? Estocolmo. E os jogadores então já saem de Londres com destino à Suécia. Se o Brasil não for eliminado antes, né? Vamos torcer que não, né? Vamos torcer que pelo menos consiga uma medalha, né? Se não for de ouro, pode ser de bronze, porque é de prata quem perdeu, né? De prata, tem gente que diz, né? O de prata é que perdeu pro primeiro lugar, né? É melhor ser o de bronze que você ganhou a medalha de bronze ganhando, né? E a de prata você ganha perdendo, não é verdade? Mas vamos torcer para o Brasil, então. Encerrado as Olimpíadas? Encerrado. Bom, Du, depois das Olimpíadas... A seleção de handebol tá indo bem, ganhou as duas primeiras. A seleção de vôlei feminino perdeu para os Estados Unidos 3-1. A seleção masculina ganhou o primeiro jogo, elas tinham ganhado o primeiro jogo da Turquia, perdeu hoje. Certo. A seleção masculina volta a jogar amanhã. Então amanhã, terça-feira, dia 31 de julho, teremos mais um jogo da seleção masculina de vôlei lá nas Olimpíadas de Londres. E o basquete feminino perdeu as duas primeiras, né? Uhum. E complicou bastante. Já o basquete masculino ganhou da Austrália e agora vai pegar a Grã-Bretanha amanhã, às 12h45. Que é o segundo jogo. Isso. Como funciona no caso do basquete a classificação do... No caso do basquete, é o primeiro contra o quarto, depois o segundo contra o terceiro. A ideia sempre é fugir dos Estados Unidos. Certo. Se você puder fugir dos Estados Unidos, melhor. Os Estados Unidos sempre são favoritos no basquete. É porque na Olimpíada, à exceção do futebol, todo mundo vai com a equipe titular. O futebol feminino vai com a equipe titular. Só o futebol masculino, para não ter duas Copas do Mundo, que a FIFA não quer, certo. Aí leva essa seleção sub-23. Entendi. Por isso que tem essa... Jogadores mais jovens. Entendi. Senão teríamos realmente, né? Duas Copas do Mundo, uma dentro das Olimpíadas e a outra que seria original. E a FIFA não quer isso. Exatamente. Bom, Du, você agora vai fazer uma pergunta tecnológica. Primeira vez no Sportcast, pergunta tecnológica do Eduardo Nogueira. Manda bala, Du. É assim, quando a gente está assistindo o jogo pelo computador, se não tem algum programa que não trava o computador. Assistir um jogo via internet, você está falando? Jogo de futebol, partida de futebol? Quando a gente quer acessar o Premiere, no caso. Aí, às vezes, o computador trava. E não dá pra gente acompanhar muito bem. Porque o computador trava, depois volta. Aí já tem passado um tempo. Tem algum programa que possa solucionar isso e não trave mais? Então, Du, você estava assistindo via internet no site do Premiere? Ou não? Não, foi um conhecido que falou que estava assistindo. Ele assistiu 20 minutos, aí depois o computador travou. Entendi. Bom, Du, essa questão pode ser ocasionada por vários fatores, né? Pode ser pela conexão da internet, né? Dependendo da velocidade da conexão, você perde o link com a transmissão. Então por isso tem esse delay muito grande. Às vezes você, por ser internet, você já tem um delay, né? Um atraso em relação ao vivo em tempo real, de até 40 segundos ou mais. Se você tiver problemas de conexão, realmente você pode ter essa impressão que ele travou e depois volta, quando a conexão volta a se estabilizar, você volta no ponto em tempo real, mesmo com delay, e você perde esse tempo do jogo. Ou pode ser uma questão do próprio software, do navegador que você está utilizando, né, da versão do seu Adobe Flash, se está atualizado ou não, né. Eu recomendo até que você utilize o Google Chrome. Você que está nos ouvindo aí, utilize o Google Chrome, que é um navegador muito estável,
que é muito mais dinâmico, muito mais rápido no meu entendimento que os concorrentes aí, no caso do Internet Explorer, né, que é o principal navegador, já que já vem com Windows, mas são vários fatores, né, que podem influenciar neste travamento. Agora pode ser um travamento do próprio Windows, né, por questões de memória ou por outros softwares abertos no mesmo tempo, né. Isso são vários fatores. E se o computador for PC-TV? Computador PC-TV? O computador PC-TV tem que verificar, então, neste caso, o software PC-TV que está instalado na máquina, se é a versão mais atualizada e se o equipamento atende os requisitos mínimos do fabricante. Né? É muito importante isso. Se o PC-TV já veio instalado de fábrica, pode ser uma questão de software realmente. Se a pessoa fez um upgrade depois na máquina dela, instalou por conta própria, ela deve verificar esses requisitos de sistema. Ok, Edu? Está respondida a sua pergunta tecnológica? Tá. Isso aí. Isso não estava nada combinado, hein, pessoal? O Eduardo fez a pergunta agora e vai ser assim nos próximos programas, ok, Edu? Ok. E se você quiser também, pode mandar pergunta tecnológica aí, né, via e-mail para sportcast@gmail.com e eu vou responder com certeza, né, Edu? E também sigam nossa conta no Twitter, @sportcast. Por lá nós vamos sempre estar tweetando as últimas atualizações do nosso site, sportcast.com. Bom, Du, depois da pergunta tecnológica, nós vamos comentar a respeito da Sul-Americana, Copa Sul-Americana 2012, que está começando para os times do Brasil, não é, Du? Começa amanhã, com 2 jogos. O Figueirense contra o Atlético Goianiense e o Grêmio contra o Atlético Mineiro. Amanhã, terça-feira, dia 31, já temos aí 2 jogos da Sul-Americana. E na quarta-feira continua? Na quarta-feira continua, com 2 jogos também. Palmeiras e Botafogo aqui na Arena Barueri, aqui na Grande São Paulo, para quem é de São Paulo conhece. E para quem é de fora do Brasil, para quem é de fora de São Paulo, também deve conhecer, porque o jogo passa na televisão, né? Sim. Deve conhecer a Arena Barueri. A Arena Barueri, que fica no município de Barueri, aqui na Grande São Paulo, do ladinho de São Paulo, ali, né, as margens da rodovia, Castelo Branco. Né, é um estádio recente, né, até considerado moderno, né, que é o estádio do antigo Barueri, do Grêmio Barueri. Né? Não, é normal, foi legal, porque aí alguém podia perguntar, porque o Palmeiras joga lá, o Sport Barueri joga lá, muita gente joga lá. Exatamente. E só para deixar informado o pessoal que ainda não sabe, os Palmeiras está jogando bastante na Arena Barueri quando os jogos são a moda do Palmeiras por conta da reforma lá do Palestra, né? Arena Palestra. Da Arena Palestra, que vai ficar muito moderna, por sinal, né? O projeto aí que foi apresentado à imprensa vai ser um estádio muito moderno aí e com certeza nos próximos anos teremos bons estádios aqui em São Paulo mais uma vez, né? Tomara aí que o Morumbi também, o Pacaembu, que é um estádio municipal, possam também futuramente passar por reformas desse tipo. Acho que o Pacaembu vai ficar abandonado depois. Né? Porque até o Corinthians, que está construindo o seu estádio lá em Itaquera, né? Vai ter um dos estádios mais modernos. O Palmeiras com a reforma do Palestra, né? Que na verdade vai ser um novo Palestra praticamente. E o Morumbi... O Morumbi é do São Paulo. Do São Paulo, que tem projetos de atualização, né? Então, realmente, futuramente pode ser que o Pacaembu seja esquecido, né? E, como estádio municipal, não vai ter tanta atenção dos clubes, né? Vamos esperar, torcemos que não, que alguém da iniciativa privada possa fazer alguma coisa pelo Pacaembu, né? Porque o Pacaembu é um estádio tradicional já. A gente já costuma ver grandes jogos no Pacaembu. É isso aí. Bom, Du, então já falamos aí da Sul-Americana, só uma informação importante, quem vai transmitir a Sul-Americana na televisão, Du? A Sul-Americana será transmitida pela Globo e pela Band na TV aberta e na TV fechada com exclusividade pela Fox Sports. Então, mais uma exclusividade. Aí você pode curtir todos os jogos. Fox Sports vai transmitir todos os jogos. Todos os jogos, então, da Sul-Americana. Ela já até começou na semana passada. Exatamente. Semana passada a Sul-Americana abriu-se oficialmente. Né? Então, a Sul-Americana que também vale uma vaga na Copa Libertadores. E se for um time brasileiro, o quarto colocado, que hoje seria o Grêmio, sairia, né? Porque a Sul-Americana
irá indicar o campeão da Sul-Americana. Então esse quarto colocado dançaria, porque Corinthians e Palmeiras estão garantidos. Com o campeão da Sul-Americana, 3. Com mais 3 do Brasileirão, 6. Que é o número que o Brasil tenha disponível de vagas. Exatamente. Senão vira um campeonato brasileiro, né? Em vez de Copa Sul-Americana. Então ali o quarto colocado tem... hoje é o Grêmio. O Grêmio está na Sul-Americana, mas se um outro clube brasileiro conquistar a Copa Sul-Americana, aí quem chegar em quarto vai perder a vaga. Vai perder a vaga. Pro campeão da Sul-Americana. Então, por via das duas, é melhor ficar em terceiro, né? Isso. Quem não tem a vaga ainda, é melhor ficar em terceiro. Isso. Que aí vai para pré-Libertadores, né? Que tem uma fase antes. O ideal mesmo é ser campeão ou vice. Aí você é certeza. Com certeza. Exatamente. Aí você vai direto para a fase de grupos. Bom, Du, lá no final do Brasileirão ali, a gente vai ver então, né, essa questão. Que a Copa Sul-Americana acaba dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro. Logo depois do término do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro acaba dia 2, mas aí dia 12 tem a final da Copa Sul-Americana. Aí depois os campeonatos europeus continuam, a gente vai fazer o Sportcast normal durante o final do ano. Não vamos parar para férias, hein? Aí durante o final do ano a gente vai fazendo futebol internacional. Exatamente. Bom, pessoal, vamos então, para finalizar esse programa, não é, Edu? Falar, ou melhor, criar a nossa enquete da semana. Qual vai ser a pergunta dessa semana para os nossos ouvintes, para o nosso público do Sportcast, Du? Pensou em alguma coisa? A pergunta será olímpica. Pergunta olímpica. Então, no nosso Sportcast dessa semana, que teve a pergunta aí sobre o São Paulo, né, se acertou ou não em vender o jogador Lucas. Já falamos no início do programa, né, o resultado. E agora, qual será a pergunta olímpica, Du? Qual o esporte que deu mais medalhas ao Brasil? O judô, a natação ou a vela? Qual o esporte que deu mais medalhas ao Brasil? O judô, a natação, a vela. Ou a vela. Isso na história das Olimpíadas. Então, essa é a pergunta da semana. Respondam e a gente vai dar o resultado na semana que vem, não é? O Eduardo vai dar a resposta só na semana que vem. Só sexta-feira. Só sexta-feira. Aliás, só sexta-feira. Hoje é segunda-feira, dia 30. Dia 30. Estamos gravando excepcionalmente. E na sexta-feira o Eduardo vai falar a resposta. Se você for esperto, você faz uma pesquisa antes de responder, né? Pesquisa aí. Né? Então, qual o esporte desses três que trouxe mais medalhas para o Brasil? O judô, a natação ou a vela? Ou se não, um dos dois. Um dos dois. Entre judô, natação e vela. Exatamente. Você pode escolher duas respostas, tá, pessoal? Eu vou permitir lá na enquete. Lembrando do patrocínio de novo. Exatamente. Falamos do nosso intervalo, para quem ouviu. O Sportcast é um projeto novo ainda e precisa de um patrocinador para que possa se desenvolver, crescer e com certeza assim vai ter maior qualidade, né? E mais conteúdo na programação, né, Edu? Fica aí nosso pedido, a nossa solicitação de patrocínio mais uma vez e continuaremos juntos nos próximos programas. Sexta-feira estaremos gravando o 5º programa. Agora mudamos, estamos no YouTube com o vídeo também, né? Ali acompanhando e mostrando os fatos que estamos comentando no nosso programa, no Sportcast, que agora mudou, não é, Edu? É Sportcast, esporte e tecnologia é o nosso hobby. É o nosso hobby. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Quer se despedir, Edu? Quero me despedir anunciando aqui os programas que a gente tem em mente já. Exatamente. Que é o Sportcast Notícia, né, que vai abranger as notícias do Brasil e do mundo. Nós temos também o Planeta Futebol, que é o programa de futebol europeu, que agora não tem futebol europeu, por isso que a gente não está falando do futebol europeu. Tem também o programa que ainda vai definir um nome, que é ou Santos Mil ou Nas Ondas do Peixe. Tem também o Pai Bola, que é a minha coluna. Isso. É de segunda-feira. Tem o Velocidade News, que ainda é coluna, mas pode virar um programa se tiver patrocínio.
E tem também o Giro Olímpico. Agora na época das Olimpíadas, né? Isso, o Giro Olímpico ele vai continuar, porque depois tem Paralimpíada e nós vamos até 2016. Exatamente, acompanhando tudo. Até Olimpíadas aqui no Brasil em 2016. E também a gente vai colocar o De Olho na Copa. De Olho na Copa, que vai ser no Brasil, né? 2014, que já está próximo aí. Lembrando que no que vem já teremos Copa das Confederações, uma pré-Copa do Mundo aí, né? E o Sportcast com certeza vai estar cobrindo tudo isso. É isso aí, Edu, né? Esse é o seu recado final? Esse é o meu recado final. Então, agradecemos o Eduardo Nogueira e eu, John Jefferson, mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando agora pelo YouTube. O nosso programa agora vai ser dividido em duas partes, porque temos um limite de tempo no YouTube de 15 minutos. Então a primeira parte vocês escutaram até o intervalo musical, e depois a segunda parte agora, que é o encerramento do nosso programa. Muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência. Continue curtindo e compartilhando o nosso programa no Twitter, @Sportcast, no facebook.com/Sportcast. Sportcast, esporte e tecnologia é o nosso hobby.